da competição. Pelo grupo A, tivemos os jogos entre Alcas e Nublense na quarta-feira, terminou 0-0. Resultado bom, tanto para o Flamengo quanto também para o Racing. O Flamengo que venceu o Racing no Maracanã por 2-1 nesta quinta-feira. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, no segundo deu uma queda, assim, ficou bem equilibrado, né? O Racing terminou com mais finalizações. Só que a gente viu algumas coisas interessantes, né? O Gerson vem jogando bem nas últimas partidas. O Ayrton Lucas não preciso falar nada, né? Tá na seleção aí com muita justiça. E o Wesley parece que se acertou, né? Ali na lateral direita. Fez até o gol que abriu o placar pro Flamengo. O primeiro gol dele como profissional, logo num jogo de Libertadores decisivo como esse, né? Contra o principal adversário do grupo. E o gol com a perna ruim, né? Ele é lateral direito, óbvio que ele é destro, e fez o gol de perna esquerda. A gente viu o Gerson indo até a linha de fundo para cruzar a bola para a área. Rasteiro, tá? Não no alto. Como ele fazia bastante até no time do Jesus em 2019. Ele vem jogando bem, vindo de trás, contra o Vasco até marcou o gol de cabeça, né? Os jogadores da defesa do Flamengo têm se destacado muito mais no ataque ultimamente do que os próprios atacantes, Pedro e Gabigol. O Gabigol ficou fora da partida de novo, né? Também não jogou contra o Vasco. Mais uma vez não pôde jogar. E o Pedro não está muito bem, né? Foi convocado para a seleção, mas não vive um momento tão bom assim. É verdade que ele acabou de voltar de lesão, dizem que tem uns problemas pessoais, não posso falar. Mas foi importante também no jogo, né? Ele puxou a marcação nesse gol do Wesley, por exemplo. E aí o Racing chega ao empate, né, com o Matias Rojas, que parece que está acertado com o Corinthians. O contrato dele está terminando com o Racing agora no meio do ano, né? Mesmo com o Racing passando de fase na Libertadores e o Corinthians não, parece que ele não vai renovar o seu contrato. E foi procurado por outros times também, o Botafogo tem interesse, né? O Vasco não fez uma proposta precisando de camisa 10, mas ele vai estar indo para o Corinthians, que também está precisando de reforços e talvez vá jogar a Sul-Americana ainda, né? Já vamos chegar lá no grupo do Timão, que já era, né? Timão só no nome, só no apelido, né? Bom, e o gol da vitória do Flamengo marcado pelo Vitor Hugo na segunda etapa. E mais uma boa jogada do Eric Pulgar, que é outro que está jogando muito bem, né? Começou mal e se recuperou de uma forma incrível, né? O Varela começou um pouco melhor do que ele, e hoje o Varela é um zero à esquerda, né, Leandro? Um zero à direita, não, porque ele joga na lateral direita, né? E foi convocado para o Uruguai mesmo assim. Classificação então do grupo A, o Racing lidera com 10 pontos, o Flamengo está em segundo com 8, o Nublense está em terceiro com 5 e o Alcas está em quarto lugar com 4. O Flamengo pode ser eliminado ainda caso o Nublense vença o Racing e o Flamengo perca no Maracanã para o Alcas. Mas é algo bem difícil de acontecer, né? O Flamengo até foi derrotado pelo Alcas, né, estreante na Libertadores, assim como no Nublense. O Flamengo perdeu para o Alcas lá no Equador. Mas agora no Maracanã, né, a situação já está um pouco melhor. Era o Vitor Pereira ainda o técnico na ocasião. Tem altitude lá. Eles tinham acabado de perder o Mundial, né? Então era outro momento. O São Paulo está acertando o time. Acho que o Flamengo vai conseguir a classificação de boa, né? Até tem outros vexames passados, né, que para que a classificação o Flamengo complicou as coisas. Tem aquele lance lá do Cabanhas. Mais recente tem aquele do Emelec. Tem o da Libertadores 2017 também, acho que era o Emelec que estava no grupo, né, que tinha um Atlético Paranaense. Mas eu acho que dessa vez o Flamengo vai passar, não vai ter erro, não vai ter zebra não. O Racing também deve fazer parte dele ganhando no Nublense em casa, né, em Avejaneira. Pelo grupo B, o Nacional do Uruguai recebeu o Internacional de Porto Alegre e o jogo terminou empatado em 1-1. O Inter abriu o placar no primeiro tempo, numa boa jogada ali, terminando no gol do Alan Patrick, que é o principal jogador do time, né? O Inter depende muito de como estará o Alan Patrick no jogo. E o Inter fez um bom primeiro tempo, teve chance de fazer mais gols. E lá no finalzinho, aos 42 do segundo tempo, sofreu o gol de empate numa bola cruzada ali de falta. De cabeça, o Nacional do Uruguai conseguiu o empate. O Inter era uma situação bem mais tranquila, porque deixou de ganhar vários jogos e também de fazer saldo de gols. A única vitória do Inter foi por uma diferença de apenas um gol, poderia ter sido de 3 ou 4, o Inter só conseguiu fazer um, e vários empates também que o Inter cedeu e não conseguiu marcar mais gols, quando teve oportunidade. No Campeonato Brasileiro, a gente vê o Inter com mais dificuldade
para criar do que na Libertadores. Na Libertadores está faltando botar para dentro. E também, né, deixar de tomar lá atrás. Perdeu em casa de 1-0 para o Independiente Medellín da Colômbia e a situação do grupo fica assim. O Independiente Medellín lidera com 10 pontos, o Internacional está em segundo com 9, o Nacional do Uruguai é o terceiro com 8. Então o grupo está totalmente embolado, um ponto de diferença para cada equipe, né? Só o Metropolitanos, que pelo amor de Deus, né? O que está fazendo aqui o Metropolitanos? Está passeando 0 pontos e vai terminar assim, né? Os 3 times vão para a última rodada precisando se classificar. Alguém vai perder mesmo? Pro Metropolitanos ou empatar? Se empatar com o Metropolitanos vai ganhar de quem? E na última rodada teremos o Nacional contra o Metropolitanos, então é uma coisa ruim pro Inter, que está em segundo lugar, e o Medellín está em primeiro. O Inter vai jogar em casa contra o Medellín. Vai ter que ganhar, empatar não adianta, porque o Medellín está na frente, o Nacional com certeza vai ganhar do Metropolitanos. A chance de perder ou empatar é bem pequena, né? Então o Inter tem que ganhar do Independente Medellín, porque se empatar, vai passar Nacional e Medellín. Então no grupo C, o grupo do Palmeiras, que tem o Bolívar na liderança, venceu por 2-0 nessa rodada o Cerro Porteño. O goleiro Jean tava meio mal lá na altitude, hein? Teve uma bola que ele salvou em cima da linha pro cara fazer o gol. 2-0 pro Bolívar e o Palmeiras. Parecia que o Palmeiras ia perder em casa, né? Tinha gente, 2-0. Barcelona no primeiro tempo. Será que o Palmeiras vai perder em casa? Na Libertadores, sério mesmo? Segundo tempo, o Palmeiras voltou e fez 4, né? E podia ter feito mais, podia ter tomado mais também. O Barcelona botou bola na trave e tudo. Mas o Palmeiras saiu vencendo por 4-2. Teve gol anulado no primeiro tempo, né? O Palmeiras começou bem nos primeiros 10 minutos, só que o gol foi anulado e aí o Barcelona empilhou 2, né? O polaco. E no segundo tempo, o Palmeiras, com o Arthur Vitor, em 14 jogos, marcou 7 gols. Grande contratação, né? O Palmeiras fez 2 contratações, que foi o Arthur e o Richard Rios, e os dois estão rendendo muito, né? Naquela época o Palmeiras contratava 10 de uma vez e 1 ou 2 rendiam, né? Agora o Palmeiras contratando menos, claro que já tem a base toda montada, né? São mais peças pontuais aí para chegar, talvez chegue mais um, o Abel acho que quer mais reforços, mas o Palmeiras está com o time muito consistente, né? É incrível. Eu já sabia que ia virar no segundo tempo e ainda terminou com o gol do Endrick, né? Que não foi falado isso, né? Se ele quebrou esse recorde ou não, mas quebrou, né? Ele é o garoto mais novo, o jogador mais novo a marcar gol em Libertadores. O recorde brasileiro, pelo menos, né? O recorde até então era do Rodrigo, quando ele tinha 17, né? O Endrick ainda tem 16. Estranho ninguém ter dado tanta ênfase a isso. No grupo D, grupo do Fluminense, o Fluminense foi até Buenos Aires enfrentar o River Plate no estádio Monumental de Núñez, né, recém-reformado. Agora cabe lá 86 mil pessoas ou mais, né? Não é isso mesmo, o estádio estava completamente lotado lá com 86 mil pessoas, e o River venceu por 2-0. Eu já estava esperando um resultado negativo para o Fluminense, né, que nas últimas 7 partidas perdeu 5 jogos, empatou ali um, né? Isso mesmo. Não, empatou 2, claro, né? Olha a conta. É que eu já não sei se eu tô contando as 7 partidas de antes ou contando com essa, né? Que foi. Bom, eu tava esperando aí a vitória do River Plate. O Fluminense não jogou muito bem assim, né? Foram poucas chances criadas, porque a gente tá acostumado ao time do Fernando Diniz. O Fluminense chegou a finalizar o jogo inteiro só 7 vezes. Nenhuma com tanto risco assim. Eu acho que poderia ser um resultado pior, né? Porque o River abriu o placar no começo do jogo e o gol foi anulado. Se tivesse sido validado, eu acho que o River teria empilhado aí uns 3 gols ou um 2-0 mais cedo, né? Que fez 1-0 ali no segundo tempo. E lá no final teve um pênalti cometido pelo André. E aí o Ezequiel Barco fez o gol da vitória do River Plate, né? Sacramentando a vitória do time da casa, que tomou 5-1 aqui no Maracanã, mas em sua área, né, em seu estádio, venceu o Fluminense. No troco, no agregado, ainda fica 5-3 para o Fluminense. Bom, tivemos atos racistas
de torcedores do River para o ônibus do Fluminense, né? Mais uma vez lamentável. E o Felipe Melo, que foi intimidado pela polícia no vestiário porque ele imitou uma galinha para os torcedores do River, né? Macaco pode, galinha não, né? O que é cultural, o que é zoeira, né? Tá complicado, né? Entender. É muita hipocrisia. Bom, e ainda por cima o Felipe Melo na entrevista, né, deu mais uma cutucada ali na coletiva, falando em espanhol, portunhol ali, estilo Vini Júnior no começo de Real Madrid, ou estilo inglês do Papai Joel. Felipe Melo falou que o especial para ele é jogar contra o Boca Juniors, né? Jogar contra o River Plate é normal. Isso depois de perder o jogo, né? Mas lembrando que aqui foi 5-1. E foi 5-1 porque o Felipe Melo deu o gol pro River Plate. O outro jogo do grupo foi 2-1 para o Sporting Cristal do Peru, time do Thiago Nunes, treinador brasileiro. O Sporting Cristal então derrota o The Strongest, coisa que o Fluminense não conseguiu fazer lá também, hein? O Fluminense teve a chance, se tivessem sido o Strongest, estaria mais tranquilo, mas a altitude dá para entender, só que o Sporting Cristal conseguiu, é um time que tem menos qualidade do que o Fluminense. Estava desfalcado, mas mesmo desfalcado eu acho que o time do Fluminense é melhor do que o Sport Cristal. O Fluminense segue na ponta da tabela, 9 pontos, o River Plate tem 7, o Sport Cristal 7 também, e o Strongest tem 6. Bom, o Fluminense vai encerrar sua participação em casa contra o Sport Cristal, então é esperada aí a classificação do tricolor. O River também vai definir em casa, a expectativa é que vão passar os dois que já eram os favoritos, né? O River ficou 4 rodadas na lanterna, agora já é segundo colocado e acredito na classificação do River, do Demichelis. No grupo E, o grupo do Corinthians. O Corinthians dá adeus a Libertadores de 2023. Adeus, ainda não, tem que fazer mais um jogo para cumprir tabela e para tentar uma vaga na Copa Sul-Americana. Uma coisa que o Corinthians está precisando é tempo para treinar. O Corinthians e de recuperar jogadores também, né? Fisicamente os jogadores são muito mal. Muitas críticas ao Luxemburgo, mas no tempo para treinar ele tem esse time. Lembrando que ele chegou há pouco menos de um mês, eu acho que ele não é o principal culpado, e sim a diretoria com esse planejamento ridículo, né? Mas o Corinthians, se for para a Sul-Americana, a situação não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada, vai continuar com a mesma agenda, a não ser que ele já caia na primeira fase, né? No caso ainda é pré-oitavas, vai ter até jogos a mais para fazer do que teria se avançasse na Libertadores. Então vamos ver aí como é que o Corinthians vai sair na última rodada. Seria uma vergonha terminar em último do grupo, mas talvez fosse melhor. O Corinthians vai entrar no Sul-Americano para ganhar? E vale a pena fazer isso? Bom, aí tem que ponderar, né? Eu acho que o torcedor também não quer perder em casa, né? Será que ele ia aceitar essa mais derrota, né? Teve cobrança ali, discussão da torcida com o Cássio, né, depois da partida. O cara que foi de moto para lá, ofereceram para trazer ele de volta no avião, ele não quis, né? Pelo menos espero que ele tenha aceitado o dinheiro da gasolina. Bom, o Argentino Júnior venceu por 2-1 o Liverpool do Uruguai no outro jogo e aí, né, definiu a eliminação do Corinthians nessa fase de grupos, né? O Del Valle fez 3-0, grande partida do Sornosa, teve a lei do ex, marcou o terceiro gol. O Royos, muito bom jogador também, o camisa 11 da equipe do Del Valle, que marcou os 2 primeiros, assistência do Sornosa para um deles. Acho que o torcedor do Corinthians sentiu falta do Sornosa aí. Então a classificação do grupo termina com o Argentino Júnior com 11 pontos, Del Valle com 9, o Corinthians e o Liverpool do Uruguai com 4, né? Então na última rodada vai ter a definição para ver quem será o primeiro colocado. Confronto direto entre Argentino Júnior e Independente Del Valle, jogo no Equador. E também confronto direto para ver quem vai jogar a Copa Sul-Americana, Corinthians e Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena. Grupo F, o grupo que não tem brasileiro. Monagas venceu por 1-0 o Deportivo Pereira e o Boca Juniors venceu por 1-0 o Colo-Colo. Classificação então do grupo fica com o Boca na liderança, classificado para a próxima fase. O Deportivo Pereira está em segundo com 7 pontos. O Monagas e o Colo-Colo, os 3 times então brigarão pela segunda vaga nas oitavas de final. Grupo G
grupo que tem dois brasileiros, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Furacão classificado, venceu por 1-0 o Libertad na Arena da Baixada nessa quinta rodada. Golaço do Christian. Legal a história que ele contou também na entrevista, né? Que ele passou para profissional no Atlético. E um gol parecido até com o do Alex Santana, né? 2 jogos seguidos aí do Atlético Paranaense ganhando com golaço de fora da área. Foi assim também contra o Botafogo na última rodada do Brasileirão. E o Furacão, atual finalista da Libertadores, já está classificado, sofreu um pouco nessa partida. O Libertad chegou a empatar o jogo no final, mas o gol foi anulado porque a bola bateu no braço, né, do jogador do Libertad. Foi sem querer, é verdade, mas pela nova regra, bateu no braço. Tem que parar, a não ser que fosse o braço de outro jogador, talvez não fosse invalidado, foi o que explicou ali na transmissão, né? Às vezes fica meio confuso, mas é isso. O gol foi anulado, torcida do Libertad criticando aí, né? Time brasileiro ajudado pelo VAR, time brasileiro ajudado pelo VAR. Coincidiu, né? Desde que o VAR entrou no Libertadores, os brasileiros emplacarem um título atrás do outro. Mas antes era só argentino, né? Mas tem mais coisas envolvidas, né? O futebol brasileiro se organizando mais e a crise financeira absurda que vive a América do Sul, incluindo o Brasil, né? Mas o Brasil está um pouco melhor. No futebol nem se fala, né? O Atlético Mineiro ganhou de 1-0 ali do Alianza Lima com um sufoco que não precisava, né? Também foi salvo pelo VAR. O Hulk fez o gol do Galo no contra-ataque ali sensacional, uma grande jogada do Galo para fazer o contra-ataque, né? E participa os 3 atacantes, o Pavão, o Paulinho, e termina com o Hulk fazendo o gol embaixo da trave. Só que depois o Galo tem um pênalti, né? O Nathan Silva comete um pênalti que é salvo ali por um impedimento. Senão a Alianza Lima provavelmente chegaria ao empate e o Galo ia se complicar na última rodada. Agora vai jogar contra o Libertad a última partida fora de casa. Vamos ver como é que vai se portar o Galo, porque dependendo ainda pode ser eliminado, claro, né? A classificação está aí com o Atlético Paranaense classificado com 10 pontos, o Galo tem 9 e o Libertad tem 6. Uma vitória do Libertad leva o time paraguaio a 9 pontos e no saldo de gols o Libertad está pior. Confronto direto seriam 2 vitórias do Libertad. Vamos ver o que o Atlético Mineiro vai fazer na última rodada, né? E o Guilherme Arana voltou, né? Voltou a jogar essa última partida aí do Galo. Depois de quase 7 meses de lesão. No grupo H, o Melgar atropelou o Patronato ganhando de 5-0 e o Olímpia venceu por 3-0 o Atlético Nacional da Colômbia. Só que o Atlético Nacional e o Olímpia já estão classificados, né? 11 pontos para o Olímpia, 10 para o Atlético Nacional. O Melgar tem 4 e o Patronato 3 ainda briga e disputa pela Copa Sul-Americana. Artilheiros da Libertadores, Paulinho com 7 gols, Dorlan Pabon com 6, Germancano com 5, não marca gol a 7 jogos, Beltrán do River Plate com 4, Bentancur do Liverpool do Uruguai com 4, Pons do Medellín, sempre confundo os dois, né? Nem é do mesmo país, né? O Gustavo Gomes tem 3, é o zagueiro artilheiro, é isso aí.